Beleza. Então, estamos gravando. Novamente, boa noite a todos. A gente vai dar seguimento aí ao conteúdo que nós estamos trabalhando na disciplina de Comunicação de Dados 2. Nós estamos falando sobre divisão de redes IP em sub-redes. Na última aula, nós fizemos um exercício envolvendo os conceitos que nós havíamos falado até então, onde a gente pode pegar um cenário, uma topologia e uma rede base IP, e a partir da topologia, a partir do cenário que foi apresentado, a gente dividiu essa rede base em sub-redes e fizemos a configuração de alguns dispositivos usando o Packet Tracer. Então, se alguém estiver assistindo essa aula e não tiver visto a aula anterior, eu recomendo que faça isso, tá? Assista a aula aí da última sexta-feira, para poder observar o que foi feito com relação à resolução daquele exercício, tá? A aula do dia 11 de fevereiro. Dando continuidade, então, a gente vai estender um pouco mais a discussão que nós vimos fazendo. Então, aqui um outro cenário, né, uma outra topologia, onde nós temos aqui 4 redes locais, uma rede para cada prédio, ilustrado aqui na figura, e temos também 3 links, né, 3 enlaces de conexão entre os roteadores, que a gente chama de conexão WAN. Tá? Essas conexões entre roteadores a gente chama de conexão WAN. Por que é importante a gente observar isso? Porque, como nós já fizemos em outras situações, em outros cenários, ao se propor uma divisão em sub-redes IP, é importante observar quantas redes físicas ou quantos segmentos de rede física nós temos. Os segmentos podem ser segmentos de rede local, como o caso aqui dos 4 prédios, ou podem ser segmentos de rede remota, rede WAN, como é o caso aqui dos links entre roteadores. Então, dito isso, é importante a gente observar nessa topologia que nós temos 7 segmentos de rede física. Isso é importante ter em mente, porque nós precisaremos propor uma máscara que vá atender essa quantidade aí de redes físicas. Tá? Outro aspecto importante ao se analisar a divisão em subrede é verificar a quantidade de endereços IP necessária em cada segmento. Então, nos segmentos de rede WAN, com conexão ponto a ponto, como está sendo mostrado aqui, a gente precisa somente de 2 endereços IP, um para cada roteador. Nos segmentos de rede WAN, de rede LAN, rede local, normalmente vem anotado a quantidade de hosts existentes naquela rede, e a partir dessa anotação, a gente tem uma visão de quantos endereços IP serão necessários. Né? Então, para facilitar, para simplificar, a gente vai considerar que esse número que aparece aqui inclui toda a necessidade de endereço IP para aquele segmento de rede. Então, quando a gente fala 28 hosts, vamos considerar, para simplificar, que aqui estão incluídos os hosts, propriamente dito, além de switches e a interface do roteador que se conecta a essa rede local. Então, o endereço IP que eu vou usar para a interface do roteador, assim como endereços IP, por exemplo, para switches, estão incluídos aqui nessa totalidade, no caso aqui, 28. Tá? A mesma ideia vale para os demais prédios. Então, é importante a gente ter essa visão, por quê? Porque qualquer que seja a divisão que a gente venha propor, os blocos de endereçamento não podem ter uma quantidade de endereços disponíveis menor do que a necessidade. Então, não importa qual seja a minha lógica, eu não posso propor aqui para esse cenário uma divisão que vai criar blocos de endereço IP com menos de 28.
porque eu não teria condições de atender a demanda do prédio D. Ainda que eu consiga atender a demanda dos outros prédios, mas eu preciso atender de todos, sem exceção. Tá? Bom, eu não vou estabelecer o raciocínio, nós já fizemos isso em algumas aulas anteriores, tá? Eu quero só mostrar um outro ponto importante aqui nessa discussão. Então, a rede base que vai ser utilizada é essa aqui, uma rede classe C, 192.168.20.0/24. E para poder atender essa demanda, já foi colocado aqui na explicação que eu preciso de 3 bits emprestados. Né? Porque com 3 bits emprestados, usando aquele raciocínio que eu mostrei para vocês em aulas anteriores, eu teria 2 elevado a 3, que totalizariam 8 sub-redes. 8 sub-redes. Tá? Como aqui eu tenho 7 segmentos físicos, então esses 3 bits emprestados seriam suficientes para atender a minha demanda no que diz respeito aos segmentos de rede. Eu preciso observar ainda se os bits restantes da parte de host atenderiam a demanda de endereços IP por subrede. Então, como aqui eu tinha uma classe C, então o último octeto é usado para endereçar o host, 8 bits, porém eu peguei 3 bits emprestados, sobraram 8 para poder identificar host. Né? Sobraram 8 não, perdão. Sobraram 5 para identificar host. 2 elevado a 5 dá 32, eu tiro 2 endereços IP reservados, sobrariam então 30 endereços válidos, o que me proporcionaria até 30 hosts num único segmento de subrede. Então, se a gente volta aqui para a topologia, esse número 30 atende ao prédio D, que é aquele que tem uma maior quantidade de hosts, e, consequentemente, vai atender aos demais prédios. Tá? Lembrando, isso daqui são 30 endereços IP por subrede. Então, na hora de atribuir um bloco para cá, considerando essa lógica que foi colocada aqui, eu teria 30 endereços IP disponíveis para esse prédio. Quase a demanda atual. Sobrariam 2 endereços IP. Eu colocaria um outro bloco para o prédio C, que precisa somente de 15 endereços IP. E como esse bloco tem 30 endereços válidos, então sobrariam outros 15 para esse prédio C. Eu colocaria um terceiro bloco para o prédio B, que demanda 20 hosts, consequentemente sobrariam 10 endereços IP, e um outro bloco para o prédio A, que necessita de 25, então sobrariam 5. Além disso, eu colocaria um bloco para esse link aqui, um bloco com 30 endereços IP, onde num segmento que precisa apenas de 2, então sobrariam 28. A mesma coisa nesse link e nesse outro link aqui. Tá? Então, teria um cenário semelhante. Não foi apresentado aqui, né? Mas a ideia seria semelhante a essa daqui. Ó. Então, por exemplo, considerou-se aqui a rede base, pegando 3 bits emprestados da parte de host, então a máscara mudou de /24 para /27, por conta dos 3 bits a mais. Nós vimos que cada subrede tem 32 endereços IP, incluindo os reservados. Tá? Então, a primeira subrede, ela sempre tem um endereço que coincide com a rede base. Então, 192.168.20.0 é o endereço da primeira subrede. As subredes subsequentes, elas têm um endereço de identificação, que pode ser calculado pegando a subrede anterior e acrescentando o tamanho do bloco. Como o bloco tem 32 endereços IP, então seria aqui a segunda subrede, 0 mais 32, dá 32. 32 mais 32 dá 64. 64 mais 32 dá 96. E aqui, neste projeto, né, apresentado, as 4 primeiras subredes foram alocadas para as redes locais que estão nos prédios. Então, na ordem, a subrede IP final 0 para o prédio A,
a subrede IP final 32 para o prédio B, a subrede IP com final 64 para o prédio C e a subrede IP com final 96 para o prédio D. Poderia ser feita uma escolha diferente? Sim, poderia, como nós já falamos também em aulas anteriores. Uma vez que eu tenha uma quantidade de subredes IP que atenda a quantidades de segmentos físicos e tenha, dentro de cada subrede, uma quantidade de endereços IP que atenda os hosts de cada uma das redes físicas, então eu tenho uma divisão viável e a distribuição dos blocos de subrede pode ser feita de forma da maneira como o administrador quiser. Tá? Então, se o administrador quisesse pegar, por exemplo, a última subrede e colocar para o prédio A, ele poderia fazer sem problema nenhum. Tá? Mas aqui é só mesmo uma questão de decisão de projeto, onde optou-se aí por usar as 4 primeiras subredes IP para os prédios. Além disso, nesse projeto, optou-se, né, por pegar as 3 subredes seguintes para os links WAN entre os roteadores. Então, a subrede IP com final 128 ficou para um link, a subrede IP final 160 ficou para outro link, e a subrede IP final 192 ficou para um terceiro link. Tá? E ainda estaria sobrando essa última subrede, final 224. Né? Então, eu tenho 8 redes IP, 8 subredes IP, para atender um cenário onde eu preciso apenas de 7, 4 redes locais e 3 redes remotas, então, naturalmente, sobraria uma. Aqui, no caso, sobrou a última, porque a escolha para a alocação das subredes foram as 7 primeiras. Como eu disse, eu poderia ter usado essa última subrede tanto para as redes locais quanto para as redes remotas, ao meu critério. Tá? E aí sobraria uma outra. Bom, considerando as redes locais, vou voltar um pouquinho aqui. Considerando as redes locais, então, eu tenho um bloco com 30 endereços IP válidos para cada uma delas. Então, como eu falei já anteriormente, há uma pequena sobra, conforme a quantidade de hosts que eu tenho em cada uma das redes locais, né? Sendo que aqui, na rede do prédio D, onde eu tenho a maior quantidade de hosts, a sobra é menor. Né? Eu teria uma margem de apenas 2 endereços IP, enquanto no prédio C, eu teria uma sobra maior. Né? Eu teria 15 endereços IP disponíveis para que pudessem ser utilizados na rede do prédio C. Isso é uma coisa importante de vocês terem fixo em mente. Né? Quando eu atribuo uma subrede IP para qualquer segmento, a quantidade de endereços IP que estaria sobrando, que estiver sobrando, só pode ser usada naquela parte da rede. Então, o bloco que foi alocado para o prédio D, ele vai ter 2 endereços sobrando, e eu não posso usar esses 2 endereços IP e usar em outra parte. Tem que usar na rede do prédio D. Então, se eu colocar 2 máquinas a mais aqui, até 2 máquinas a mais, eu posso usar esses 2 endereços que estão sobrando para essas 2 máquinas. Mas, se eu, por exemplo, colocar 3 máquinas aqui, eu usaria os 2 endereços que estão sobrando e precisaria de mais um. Eu não poderia usar esses um endereço IP dos outros prédios para o prédio D. Eu teria um problema de lógica de endereçamento aqui que vai acarretar um problema de roteamento. Então, na hora de fazer a alocação, eu preciso escolher bem os tamanhos do segmento de rede também, para que não haja situações como essa aqui, onde eu tenho uma demanda muito justa, muito próxima do limite de endereços IP oferecido por um bloco. Tá? Então, esse é um ponto para a gente poder pensar, para a gente poder ter cuidado. O outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui são os links entre roteadores. Enquanto as redes locais, elas podem vir a crescer
a necessidade de endereços IP. Então, aqui eu tenho, por exemplo, prédio C com 15 hosts. Então, quando eu aloco um bloco como esse que a gente está falando, de 30 endereços IP, é o dobro do que eu preciso. Mas, como eu disse, eu posso aumentar a quantidade de máquinas nesse prédio, nessa rede aqui, e usar esses 15 endereços que estão sobrando. Tá? Mas quando eu analiso os segmentos WAN, aí a situação é diferente. Por quê? É um segmento de ligação ponto a ponto. Então, eu preciso de 2 endereços IP entre esses 2 roteadores e só. Eu não vou precisar de mais endereços IP no futuro. Né? São 2 e será 2 para sempre, enquanto esse link for ponto a ponto. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Né? Então, quando a gente faz a análise dessa distribuição, o que acontece? Esses 3 endereços IP representam as subredes IP que foram alocadas para os links WAN. Tá? Não importa qual seja o final aqui. O importante é isso aqui. Ó. A parte de host, como nós já falamos, tem 30 endereços válidos. São 32 no total, menos 2 reservados, dão 30 válidos. Eu preciso apenas de 2 endereços IP em cada um desses segmentos. Então, em cada um deles, sobrariam 28 endereços IP, que eu não vou utilizar para nada. Eu não posso utilizar em outra parte da rede, só naquele link. E o link, como eu acabei de falar, ele precisa apenas de 2 endereços IP. 2 endereços IP. Então, a ideia, a proposta aqui... outra coisa. Como são 3 links, então 3 vezes 28, eu teria 84 endereços IP que estão sem uso e permanecerão sem uso, porque a necessidade de endereço IP no link não vai aumentar. Tem como melhorar isso aqui? É isso que essa sessão aqui vai trazer para nós. Tá? Será que eu posso alocar um bloco de endereço IP com um tamanho menor para esses links, já que eu sei que ele só precisa de 2 e não vai aumentar? Né? É isso que a gente vai falar aqui. Então, é possível sim. E a técnica usada para poder fazer isso é uma técnica que a gente chama de VLSM. Né? É uma técnica que utiliza máscaras de subrede com tamanho variável. Então, VLSM é Variable Length Subnet Mask. Tá? Máscara de subrede com tamanho variável. Então, eu vou utilizar na mesma topologia máscaras de subrede diferentes, conforme a necessidade de cada parte da rede. E não pensando em criar blocos cujo tamanho atenda ao segmento de rede com maior quantidade de hosts. E aí, consequentemente, atenderia os outros. Tá? Então, isso aqui, ó. A ideia que nós apresentamos até aqui, ela consiste, então, em pegar aquele bloco de endereço IP e dividir em 8 subredes, cada uma delas com 30 hosts, podendo atender até 30 hosts. Né? Lembrando, cada bloco tem 32 endereços IP e eu desconsidero 2 endereços que são reservados. Tá? Então, poderia ter até 30. A minha proposta aqui é o seguinte. Bom, eu vou pegar algum desses blocos aqui para cada uma das redes locais, as redes que estão dentro do prédio, tá? Ainda que seja uma quantidade maior do que o que está sendo mostrado nesse momento, mas eu sei que numa rede local a quantidade de máquinas pode aumentar. E aí eu vou pegar uma das subredes, né? Lembrando, tinha 32 endereços IP aqui. E aí eu vou dividir essa subrede em outras 8 subredes menores. Então, um bloco desse tem 30 endereços válidos, mais 2 reservados, 32 no total. Eu vou dividir um desses blocos em outros 8 blocos de tamanho menor. Então, percebam o que eu estou falando. Eu estou pegando o bloco de 32 endereços IP e dividindo em
8 pedacinhos. Né? 32 dividido por 8, eu teria 4 endereços IP em cada um desses pedacinhos aqui. Assim como acontece com a divisão original, cada bloco desses pequenininhos também tem 2 endereços IP reservados, mas como eu tenho 4, então sobrariam ainda 2 endereços IP válidos, que é exatamente aquilo que eu preciso para os links entre roteadores. Ou seja, se eu pegar um pedacinho desse, que tem 4 endereços IP, sendo 2 reservados, ainda sobrariam 2 endereços IP, que é o que eu preciso para poder identificar os meus roteadores. Tá? Então, é essa proposta, é esse projeto que a gente vai comentar aqui. Então, uma primeira divisão, onde eu peguei a minha classe C, barra 24, peguei 3 bits emprestados, gerei a máscara barra 27, que criou 8 subredes, com 32 endereços IP no total, sendo 30 válidos, e dessas, e peguei uma dessas subredes e dividi, né? Eu subdividi em 8 novos pedacinhos, com 4 endereços IP em cada um deles, sendo 2 reservados e outros 2 válidos. Tá? Aí eu teria isso aqui, ó. O que eu poderia fazer, ó? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Naquele projeto original, então presta atenção. Eu tinha uma máscara barra 24, eu peguei 3 bits emprestados, criei 8 blocos com máscara barra 27, conforme eu tinha mostrado já anteriormente. Os 4 primeiros eu selecionei para as redes locais dos prédios, né, ABCD. E antes eu tinha selecionado esses 3 blocos aqui para as minhas, os meus enlaces entre roteadores. Mas nós vimos agora há pouco que eu não preciso disso. Eu posso pegar uma dessas 4 que sobraram e subdividir. Então, qual que é a proposta aqui? Eu vou deixar reservado essas 3 redes aqui que eu tinha anteriormente alocado para os links entre roteadores. Então, agora eu vou deixar ele disponível. E vou pegar a última, tá? E vou subdividir. Vou pegar a última subrede e subdividir. Poderia fazer isso com qualquer uma das 4. Tá? Mas aqui está sendo mostrado a última. Por quê? Se eu criar outras redes locais, eu poderia pegar na sequência aqui esses blocos que não estão sendo utilizados. Tá? Facilitaria a manutenção. Mas não tem problema nenhum se eu deixasse esse daqui sobrando para o uso futuro. Tá? Então, a ideia é pegar essa subrede aqui, que é um barra 27, e subdividir. Tá? Subdividir como? Como eu mostrei agora há pouco. Eu vou pegar, eu vou dividir em 8 pedaços. Para dividir em 8 pedaços, eu precisaria pegar 3 mais 3 bits emprestados. Então, presta atenção. Eu tinha uma subrede IP, né, com a máscara barra 27, sendo que essa máscara já tinha usado 3 bits emprestados da rede original, que era um barra 24. Então, esses 3 bits aqui em verde são os 3 bits emprestados que eu peguei da primeira divisão, do barra 24 barra 27. E agora eu estou pegando esse bloco e pegando mais 3 bits emprestados. Então, do barra 27 virou um barra 30. Então, a parte de host da rede original, que antes tinha 8 bits, agora ele ficou reduzido a 2 bits. 6 foram tomados emprestados. 3 na primeira divisão e 3 na segunda. Tá? Bom, então eu tenho 8, né? Peguei mais 3 emprestados, 2 elevado a 3, eu tenho 8. 8 subredes, né, criadas a partir dessa outra subrede. Só que agora, em cada subrede, eu tenho apenas 2 bits de host, e eu chego naquele número que eu falei agora há pouco também. Né? 2 elevado a 2, eu tenho 4 endereços IP. E quais são as 8 subredes aqui? Lembrando que a primeira subrede, ela tem o mesmo identificador da sua rede base. No caso, a rede base nossa aqui é essa aqui. É a última subrede da primeira divisão. Muda-se a máscara. E como é que eu determino a identificação das demais subredes?
eu acrescento a uma subrede a quantidade de endereços IP que ela possui. Então, ela tem 4 endereços IP, então 224 mais 4 é 228. Esse é o endereço IP que identifica a próxima subrede. Depois 232, 236 e assim por diante, até a última aqui, que tem o final 252. Cada um deles, como eu falei, tem disponível 4 endereços IP, sendo 2 reservados e 2 válidos. O que eu preciso no segmento WAN é exatamente de 2 endereços IP. Então, eu posso pegar as 3 primeiras subredes aqui, por exemplo, e usar para os roteadores. Então, o que eu consegui aqui? Antes, nós tínhamos... Deixa eu voltar aqui, ó. Antes, nós tínhamos 8 subredes, todas barra 27. Eu estava usando 7 e apenas uma sobrando. Apenas uma sobrando. Então, eu tinha um bloco aí de 32 endereços IP que eu poderia utilizar para uma expansão futura da minha rede. Só que aqui, né, como eu mostrei, eu tenho um desperdício aqui, né, considerando os 3 links que existem entre roteadores, de um total de 84 endereços IP. Então, o que eu fiz? Então, antes eu tinha uma divisão onde havia uma única rede disponível. Com a subdivisão de um dos blocos, eu cheguei nessa situação aqui. Agora eu tenho 3 blocos de 32 endereços IP disponíveis. 3 blocos, eu tinha só um que eu tinha, agora eu tenho 3. E o último, que eu subdividi, eu usei apenas 3 dos blocos menores. Ainda sobraram outros 5 blocos menores aqui, para eu poder usar como expansão futura. Por exemplo, em links, né? Entre outros roteadores que sejam colocados na minha topologia. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Eu tenho o mesmo bloco de endereçamento IP, né? Uma classe C, que eu vou utilizar, eu vou dividi-lo, né, para atender uma certa demanda, uma topologia que eu conheço, né? Então, aquela topologia que tem 4 prédios e 3 links entre os roteadores. E aqui eu mostrei 2 possibilidades de se fazer isso. Então, eu consigo atender aquela demanda com a mesma rede base, que está destacada aí. Só que, no primeiro caso, eu não deixei uma boa margem de crescimento. Eu deixei apenas um bloco de subrede IP disponível. Tudo bem. Se você tiver muitos endereços IP sobrando aí para você poder trabalhar, não há problema nenhum de fazer isso que foi feito inicialmente aqui. E aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de um endereço que a gente sabe que é privado, né? Começando com 92.168. Mas esse raciocínio, principalmente, ele é válido quando a gente está trabalhando com endereços públicos. Aqueles endereços que são escassos. Então, já é escasso. E se eu for fazer uma divisão despreocupado com desperdício, eu tornaria ainda mais escasso esses meus endereços públicos. Tá? Então, imagina isso que eu estou falando, não para uma rede doméstica, mas para um provedor, que vai ter que atender clientes, né? E ele tem lá uma quantidade de endereço IP público, que é pouco, e ele tem que fazer bom uso disso. Então, essas estratégias que eu estou mostrando para vocês aqui, elas podem ser muito úteis para evitar grandes desperdícios. Então, no primeiro caso, como eu disse, eu tinha o mesmo bloco de endereço IP sendo dividido de maneira que ficasse disponível apenas um bloco de 32, e depois, usando uma estratégia, a estratégia VLSM, né, de máscara de subrede com tamanho variável, eu fiz uma nova divisão, de maneira que a alocação de endereço IP agora deixou disponível 3 blocos com 32 endereços IP em cada, antes era um só, e ainda nessa parte que está aparecendo para vocês aí,
5 blocos menorzinhos, com 4 endereços IP em cada um deles. Tá? Então, essa que é a ideia, né, do uso das VLSM. Alguma pergunta? Ficou claro o conceito e ficou claro o raciocínio que foi utilizado aqui para poder fazer essa dupla divisão? Tá claro, pessoal? Vocês estão aí? Ficou claro, professor. Beleza, Gabriel. Bom, essa ideia aqui da LSM é importante vocês entenderem bem, porque um dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, né, que envolve aí o cálculo de subrede P, você vai precisar desse conceito de VLSM, né? Aquele onde você tem uma matriz, você tem um bloco de endereço, vai dividir entre duas filiais, depois dentro de cada filial você tem prédios, etc. Né? Então a ideia é você usar esse conceito lá. Bom, então uma vez que eu fiz o planejamento, como eu falei, eu vou alocar os blocos que eu idealizei no meu projeto, no planejamento. Então, olha só, aqui já os endereços IP de cada subrede, né, alocado para os prédios. Então, as 4 primeiras subredes, como foi mostrado, estão aqui. E os links entre os roteadores também com seus blocos menores, né? Observe a máscara, né? É um /30, contra um /27 aqui, que estão nos prédios. Tá? Aqui um exemplo de configuração. Então, olha que legal. Aqui está sendo mostrado, por exemplo, o roteador 1. O roteador 1, ele está conectado à rede do prédio 0, e além disso, ele usa esse link aqui para se ligar ao roteador 2, o roteador vizinho dele. Como é que eu configuro o endereço IP? Então, lembrando, o roteador é aquele cara, é aquele dispositivo que vai interligar 2 ou mais redes físicas. Então, no caso aqui da figura, o roteador 1 está ligando 2 redes físicas. Uma rede local e uma rede remota. A ideia é fazer com que o tráfego da rede local vá para a rede remota, chegando ao roteador 2 e daí para o restante da estrutura. E o tráfego que vem da rede remota seja entregue na rede local. O roteador que tem uma característica muito parecida com o roteador doméstico. O roteador doméstico é isso. Tem a rede doméstica, é uma rede local, e tem a rede remota, que é a rede na qual ele se conecta ao provedor. Lá tem um outro roteador, com certeza. Aqui embaixo, a gente vê a maneira na qual a gente configura essas interfaces. Observe que não tem grande novidade aqui. Né? Então, eu vou entrar na interface de conexão desse roteador com a rede local, tipicamente uma interface gigabit, e configuro o endereço IP previsto para aquela rede local. Então, aqui foi alocado o bloco 192.168.20.0. Né? Esse endereço, lembrando, é um endereço reservado e não pode ser usado por nenhum host. Então, eu peguei aqui o primeiro válido, né? 192.168.21. E a máscara é um /27. Né? Então, colocando no formato decimal, eu tenho essa máscara aqui, 255, 255, 255, 224, que corresponde ao /27. Na interface serial, eu também fiz uma configuração só baseado no bloco de endereço que foi atribuído para o link serial. Tá? Mesma coisa, esse endereço é um endereço reservado, para identificar o segmento de rede. Então, eu peguei aqui o primeiro endereço válido e atribuí para a interface serial do roteador. Né? O que é importante vocês perceberem aqui é que a máscara de subrede usada é diferente de uma interface para outra. Porque o nosso projeto mostrou isso. Em rede local, eu uso máscara /27, e em rede remota, eu uso máscara /30. Tá? Mas a essência aqui, que é a configuração de endereçamento IP, é a mesma. O que mudou aqui, o que nós não tínhamos visto anteriormente, é o fato de que eu não estou usando a mesma máscara para todas as interfaces.
Aqui a configuração do roteador 2. O roteador 2 ele tem 3 conexões, assim como o roteador 3, tá? E diferente do roteador 1 e roteador 4. Ele tem 2 conexões seriais, ou seja, ele se conecta com outros 2 roteadores, né? Cada interface para se conectar com um roteador específico. E ele tem uma interface de rede local para se conectar na rede do prédio B. Tá aqui, ó. Então, prédio B foi alocado esse bloco. Então, usei o primeiro aqui, final 33. O primeiro endereço válido desse bloco, final 33. A máscara 224, que é um barra 27, a exemplo que aconteceu no prédio A. E para os links seriais, eu usei a máscara 252, né, que é um barra 30. Foi a mesma máscara, porque a máscara definida aqui é a mesma para todos os links, tá? Só que o endereço IP muda, então, aqui, observem que eu não usei o 225, eu usei o 226, né? Por quê? Porque o 225 foi configurado para o roteador 1. Então, lembrando, em cada link, eu tenho apenas 2 endereços IP disponíveis. Eu tenho 2 reservados e 2 disponíveis. Um dos reservados é esse aqui, o 224. É o endereço que identifica o segmento de rede. O primeiro endereço válido é o 225. É o final 225. Só que eu já usei para o outro roteador, então não posso usá-lo aqui. Tá? O segundo e último endereço válido é o 226. E o último endereço do bloco é o 227, que é usado para broadcast nesse segmento aqui. A mesma coisa vale para os demais links. Então, 228 é o endereço IP que identifica essa parte da rede. O primeiro endereço válido é o 229, foi colocado aqui. Tá? O segundo endereço válido, 230, foi atribuído para o outro roteador 3. Observe que ele tem um link serial também ligando ao roteador 4, rede 232, eu usei aqui o 233, e ele tem a conexão com essa rede local, eu usei o endereço final 65, primeiro válido. E o roteador 4, que assim como o roteador 1 só tem 2 conexões de rede, ele recebeu o endereço da rede local, final 97, com a máscara 224, e recebeu o endereço do link remoto. Observe que não foi o 233, porque já está sendo usado pelo roteador 3, e foi o 234. Tá? E a máscara é diferente aqui para cada um dos segmentos. Tudo bem? Tranquilo? Acredito que sim. Bom, e aí como é que fica os intervalos de endereçamento, né, conforme essa divisão? Então, no primeiro esquema que eu mostrei hoje, onde eu não usei o VLSM, né, eu não usei máscaras diferentes, então o que eu tinha feito? Eu tinha usado a máscara barra 27 em toda a minha topologia, eu deixei o último bloco reservado para uso futuro, né, disponível. Peguei os 4 primeiros blocos e atribuí às redes locais, peguei os 3 seguintes e atribuí às redes remotas. Né? Aqui é só o final do endereço, lembrando que o prefixo é mantido. 92.168.20 para todos os casos. O que eu tenho? Então, no prédio A, os endereços dos hosts têm que variar de final 1 a final 30. Então, são 32 endereços do bloco, menos 2 reservados. Esse daqui é 1, o final ponto 0. E o final ponto 31, que é o broadcast, também reservado. Então, sobraria isso aqui. Ó. Para o prédio B, são esses endereços. Para o prédio C, esse daqui. Para o prédio D, esse daqui. Para o link entre o roteador 1 e o roteador 2, eu poderia usar qualquer um desses 30 endereços que estão aqui. Lembrando que eu só preciso de 2. Tá? A mesma coisa vale para os demais links entre roteadores. Com a divisão usando o VLSM, como é que ficou? Ficou assim, ó. Os 4 primeiros continuam sendo alocados para os prédios. Então não mudou nada. Os 3 seguintes agora estão reservados para uso futuro. O último bloco, né, cujos endereços IPs válidos, variavam de 225 a 254, agora esse bloco ele foi dividido em 8 pedacinhos. Então, o primeiro tem apenas os endereços 225 e 226 válidos. O segundo tem o 229 e o 230, e assim por diante. Tá? Importante frisar,
quando eu tinha esse bloco aqui, sem dividi-lo, ele tinha 32 endereços IP e 2 reservados, sobrando 30 utilizáveis. Quando eu dividi isso daqui em 8 novos pedaços menores, a soma dos endereços IP aqui também dá 32, como é a quantidade que eu tinha aqui. Porém, em cada uma das novas subredes, eu tenho 2 endereços IP reservados. Como são 8 endereços subredes, então 2 vezes 8 tem 16 endereços reservados. Percebam, aqui, sem fazer a divisão do bloco, eu tinha 2 endereços reservados. Quando eu dividi em 8 pedaços, no total, eu passei a ter 16 endereços reservados. O que isso significa? Significa que a quantidade de endereços válidos disponíveis diminuiu de 30 que eu tinha aqui para 16. Eu tinha 32, 16 são reservados, sobraram outros 16 válidos. Tá? Mas mesmo assim, mesmo tendo, entre aspas, perdido aí uma quantidade considerável de endereços IP, pensando apenas nesse bloco, eu ganhei, né, com o fato de eu não estar utilizando 3 blocos de 32 endereços IP para os links, e ainda sobraria outros 5 aqui. Tá? Então, eu tenho uma sobra considerável para esse meu projeto. Embora eu tenha perdido aqui uma quantidade aí maior, uma quantidade grande, né, considerando esse bloco, de endereços IP, por conta dos endereços reservados. Bom, alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Já que vocês não têm pergunta para mim, vou fazer pergunta para vocês. Tá? Então, tem esse exercício aqui. A ideia então, tem uma tabela 1, que vai usar a divisão regular em subredes para acomodar a rede mostrada. E depois uma tabela 2, tá aqui, onde eu vou usar o VLSM, para dividir ainda mais a rede em subredes. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho como rede base, nesse caso aqui, o endereço IP 192.168.50/24. E eu quero criar uma situação, eu quero criar uma divisão que atenda, né, um cenário onde eu tenha 50 usuários por subrede. 50 usuários por subrede. Aqui não foi mostrada topologia alguma, então eu não sei quantas subredes existem. Então, o único requisito que eu tenho aqui é que eu preciso criar blocos com 50 usuários por subrede. Tá? Então, qual será a máscara de subrede no formato decimal para atender essa demanda? Então, qual máscara de subrede no formato decimal me proporciona pelo menos 50 endereços IP? Alguém já saiu. Alguém que estava aqui já saiu. /26? Tá, mas no formato decimal, Gabriel, conforme está pedido ali entre parênteses. A máscara de subrede no formato decimal. Normalmente alguma coisa. São 192, né? Oi? 192? O final 192 que você está falando, né? Isso. Aqui, né? Beleza. Depois já vai verificar. Anotação de prefixo da primeira subrede. Então, aqui o cálculo para a primeira subrede só, né? Notação do prefixo, é o que o Gabriel falou agora há pouco, é um /26. Né?
Primeiro intervalo de subrede completo. Quando se fala completo, a gente está considerando, inclusive, os endereços reservados. Tá? Então, qual é o primeiro intervalo de subrede completo? Considerando essa divisão aqui, o barra 26. O 92.168.5.0 até o 92.168.5.63. Exatamente. Tá? Esse é o primeiro. Né? Lembrando, o primeiro, ele coincide com a rede base. A rede base aqui tem endereço final 0. Então, só pode ser esse intervalo aqui. Não tem nenhum outro que começa com 0. Né? O segundo vai na sequência. Então, terminou com 63. O próximo começa com 64. E o último é o que sobrou aqui. Né? É o último que sobrou. Então, beleza. Aí aqui eu tenho a proposta aqui, né? É usar agora a VLSM. Então, é a mesma rede base, né? Eu quero usar o segundo intervalo completo da subrede tabela 1, que era esse daqui, e vou fazer uma VLSM com ele para calcular 20 usuários por subrede. Então, eu tinha um barra 26, eu preciso de uma subrede que tenha, condições, né, de endereçar 20 usuários. Então, esse daqui, na verdade, era o bloco original, de 64.127. Eu vou dividir isso aqui. Então, o bloco, o intervalo, aliás, esse daqui é o intervalo original, é o barra 26. A nova máscara, então, vai considerar o barra 26 e pegar alguns endereços emprestados. Então, ela vai ser um barra 27. Né? O final 224, no decimal aqui, e o prefixo barra 27. Por quê? Era um barra 26. Pegando um bit emprestado, eu teria duas subredes. O barra 27 fornece, mantém, aliás, 5 bits de host. Com essa quantidade, eu tenho 32 endereços IP em cada bloco, tirando reservados 30, seria o suficiente para poder atender aqui 20 usuários. Então, seria o barra 27. O primeiro intervalo dessa nova subrede é esse aqui, vai de 64 a 95, são duas subredes apenas, e o último é esse daqui, que vai de 96 a 127. Então, se a gente olhar aqui esse cenário específico, eu tinha um bloco, barra 26, eu peguei um bit emprestado, né, considerando esse bloco como rede base, então eu passo para barra 27. Com um bit, eu tenho, então, duas subredes, né, duas subredes criadas a partir desse bloco. Então, o intervalo dessas subredes, obviamente, é pegar esse intervalo original e dividir no meio. Então, vai de 64 a 95, o primeiro bloco, e o segundo, 96, até o final, até 127. Ok? E aí eu tenho a divisão pronta. Eita. A minha sessão expirou. Deixa eu fazer login de novo aqui. Só um instante. Oito. Bem, eu estava. Eu estava aqui. Não, estava no exercício, na verdade. Tinha passado do exercício. Aí. Bom, então, com isso a gente encerra essa discussão de VLSM, né? De cenários onde o uso de subredes IP com máscaras diferentes se torna mais racional, né? Principalmente do ponto de vista de desperdício de endereço IP. Tá? Bom,
Numa situação real, a gente pode ter diversas topologias e diversas características que podem nos ajudar a tomar melhores decisões para o planejamento do endereço de rede. Então, como eu já tinha dito para vocês, eu posso dividir a minha rede considerando, por exemplo, unidades funcionais. Então, eu poderia ter uma subrede só para alunos, uma outra subrede só para o corpo docente, aqui pensando numa escola, né? E uma terceira subrede só para administração. E eu pensaria em blocos de endereçamento IP conforme a demanda de cada uma dessas subredes. Então, normalmente, a quantidade de alunos é muito maior do que a quantidade de professores e de funcionário administrativo. Então, ao se planejar aqui a divisão de bloco de endereço IP numa situação como essa, eu deveria tentar projetar algo que fornecesse para a rede dos alunos um bloco de endereço IP maior, uma máscara apropriada para isso. Né? Para a rede de professores, um bloco de endereçamento IP com uma quantidade de endereços, digamos, menor do que para a rede de alunos, e a mesma coisa para a rede administrativa. Tá? Ao se fazer o planejamento, é importante algumas considerações, então, evitar a duplicação de endereço, isso, independentemente de você fazer divisão ou não de subrede, em subrede, endereços duplicados você jamais vai utilizar na mesma rede local. Tá? Monitorar a segurança e o desempenho. Quando a gente faz divisão em subrede, eu estou fazendo de certa forma, eu estou fazendo uma separação lógica da minha rede. Então, ainda que as máquinas estejam no mesmo segmento físico, se eu configurá-las com subredes IP diferentes, elas não vão se enxergar como estando na mesma rede local. Isso, dependendo do cenário que vocês estiverem trabalhando aí, pode ser um mecanismo de segurança interessante. Mas tudo tem que ser equilibrado, né? Tudo tem prós e contras. Então, usar subredes IP em uma rede física, em uma mesma rede física, causa um problema de desempenho quando máquinas dessa mesma rede física quiserem se comunicar umas com as outras, porém, estiverem usando endereços IP de blocos diferentes. O desempenho fica comprometido porque, como elas estão, né, ou estariam em blocos IP diferentes, então, elas, embora estejam na mesma rede local, elas deveriam enviar o pacote para o roteador e o roteador devolver para a rede local, para outra máquina. Então, o desempenho fica prejudicado. Tá? E eu posso, um outro aspecto, né, é prover e controlar acesso, né, com esse meu planejamento. Aqui mostrando uma possível determinação aí para uso de endereço IP. Então, considera que numa rede, numa outra rede, né? Eu tenho aqui uma divisão, uma segmentação baseada nos dispositivos e não pela funcionalidade, né? Ou pela unidade funcional de cada setor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma divisão onde eu separo um bloco de endereços para os hosts. Aqui, no caso, entenda host como sendo aquelas máquinas que não oferecem nenhum tipo de serviço para a rede, elas só consomem. Então, tipicamente, a máquina do dia a dia, né, do servidor, do colaborador da empresa, né, do funcionário da empresa. Aí eu tenho alguns servidores, e aí eu vou colocar um bloco de endereço IP só para servidores. Em geral, o número de servidores é menor, em comparação com o de hosts. E eu tenho aqui também umas impressoras de rede, que eu vou separar um bloco de endereço só para elas. Também a quantidade de impressoras ela tende a ser menor do que a quantidade de hosts. Um outro bloco aqui para dispositivos intermediários e um endereço IP único para o gateway da minha rede. Então, olha só, qual que é a proposta aqui? Eu tenho uma rede local que tem hosts,
né, que são clientes, né, da rede, eu tenho servidores, eu tenho impressoras, eu tenho dispositivos intermediários, como, por exemplo, switches, tá? E eu tenho um roteador, que vai conectar essa rede ao restante do mundo. E aqui foi feita uma divisão de maneira que a parte de host, ela necessita de um bloco de endereços bem maior, aqui no caso, 229 endereços IP. Os servidores são apenas 10. Só 10 servidores, então 10 endereços IP. Quer dizer, não necessariamente 10 endereços IPs, 10 servidores. Eventualmente eu posso ter, sei lá, 5 servidores e cada um deles usa 2 endereços IP diferentes por alguma questão de projeto. Ou seja, eu tenho que separar 10 endereços IP para esses servidores. Aqui, no caso, seriam outros 10 endereços para as impressoras, 4 endereços para os dispositivos intermediários e um endereço para o meu gateway. Então, é uma outra possibilidade de divisão. Tá? Bom, e aí é o seguinte, a gente chega aqui nesse outro exercício aqui do PACT3, de PACT3, onde a gente vai trabalhar essas ideias de VLSN. Tá? Então, eu tenho aqui, uma proposta, onde vai acontecer o seguinte, não tem uma topologia mostrada aqui no PDF. Quando a gente abrir, deixa eu baixar aqui, quando a gente abrir o arquivo PKA, a gente abrir, baixar esse arquivo aqui e abrir, vai aparecer uma topologia diferente a cada momento. Então, são 3 topologias diferentes. A ideia é o seguinte desse exercício. Vocês vão analisar a topologia que tem lá, vão preencher essa tabela de endereçamento. Observe que não tem aqui o nome do dispositivo. Por quê? Porque isso varia conforme a topologia. Então, vão aparecer 2 roteadores. Esses roteadores, já dá para perceber que eles têm 3 interfaces fixas que estão sendo utilizadas, cada um deles. Conforme a rede base que vai ser oferecida, vocês vão fazer uma divisão em sub-redes, uma alocação dessas sub-redes para as redes locais que existem. Estou carregando aqui o PACT3, vou mostrar para vocês. E atribuir o endereço IP de acordo com a divisão que você fez e as conexões dos roteadores com as redes existentes na topologia. Existem 4 switches nessa topologia. Cada um deles vai receber um endereço IP também. E existem 4 hosts em cada uma dessas redes locais que vão receber endereços IP. Então, a ideia é que vocês abram a topologia, analisem, verifiquem, observem os equipamentos que estão lá, preencham essa tabela com o nome do dispositivo aqui, dos dispositivos, façam um planejamento de endereçamento IP, que é a parte 1, tá? Então, tem todo o requisito aqui, ó. Determine o número de sub-redes necessário. Então, vocês vão analisar o cenário que tem lá e vão analisar, vão ver quantas sub-redes você precisa para atender a demanda. E aí vocês vão respondendo aqui, olha. Então, eu tenho 4 redes locais. Uma rede local vai usar um bloco de endereço IP. Uma segunda rede local vai usar um segundo bloco. Vocês vão preencher isso daqui. Tá? Deu um problema aqui no meu Packet Tracer. Deixa eu tentar abrir de novo aqui para demonstrar para vocês. Downloads. Bom, eu não estou conseguindo abrir, está falando que o arquivo está corrompido. Deixa eu baixar de novo. Mas olha só, eu vou tentar fazer isso aqui, mas eu já quero fazer a proposta para vocês. Estou baixando de novo aqui. Então, qual que é a minha proposta? Nesse momento, são 10 horas, a gente tem meia hora de aula ainda. Eu quero que vocês
baixem esse arquivo PKA aí agora, tá? Abram esse arquivo no Packet Tracer e façam o planejamento de endereço IP de forma que vocês tenham condições de preencher esse documento aqui, tá? Não precisa preencher no PDF. Se vocês quiserem, vocês podem copiar a tabela de endereçamento aí para um editor de texto e vai preenchendo isso daí conforme a topologia que vocês enxergarem aí. Olha, eu baixei de novo e ainda assim não consegui abrir aqui o meu cenário. Alguém poderia, por favor, baixar aí esse arquivo aqui, ó, e me dizer se está corrompido, se está com problema? Alguém pode fazer isso, por favor? E aí, pessoal, se a gente conseguir baixar isso daí, agora, essa aqui é a ideia. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar conectado, e aí vocês vão fazendo exercício. Havendo alguma dúvida, né, vocês abram o microfone ou digite aqui no chat, e eu vou sanar essa dúvida. Mas antes, para não ficar esperando à toa, eu queria saber se vocês conseguem abrir isso daí. Vamos esperar que alguém faça a bondade aí de baixar esse arquivo e me dizer se ele está aparecendo como corrompido para vocês. O meu não funcionou, professor. Não funcionou, Gabriel? Não. Tá. Poxa, que pena. Deixa eu ver se tem alguma outra atividade aqui que a gente possa fazer. Aqui tem um cenário que vocês têm que montar a topologia. Eu não quero isso. Aqui já mudou o assunto. Bom, eu vou tentar resolver essa questão desse arquivo. Talvez não seja questão de ele estar corrompido. Vou ver se eu tenho aqui, em algum backup meu, esse arquivo baixado. Às vezes pode ser a versão do Packet Tracer. Pode ser a incompatibilidade desse exercício com as versões mais novas do Packet Tracer. Normalmente não acontece isso, mas... Então foi o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? E eu conseguindo resolver isso daqui, eu vou disponibilizar isso lá no Google Sala de Aula para vocês, para que vocês possam, então, fazer isso. Baixar o arquivo e tentar configurar conforme eu mostrei agora há pouco. E aí, se possível, como um exercício prático, fazer isso até sexta-feira. E na sexta-feira eu vou corrigir essa atividade. Ok? Se eu não conseguir recuperar isso aqui, eu vou montar um cenário de maneira que vocês possam responder esses questionários de forma adequada. Eu vou montar uma topologia e libero para vocês lá. Todo jeito eu vou liberar alguma coisa no Google Sala de Aula para vocês. Vou tentar ver se eu consigo recuperar isso para vocês aproveitarem o material que já está pronto. Ou então eu monto, se não der certo, eu monto um cenário próprio meu aqui. Tudo bem? Tudo certo. Beleza. Bom, antes de encerrar, eu queria saber como é que estão aí os trabalhos em relação à lista de exercício. Alguém já começou a fazer? Está sentindo alguma dificuldade? O que vocês me dizem? Seria interessante se vocês começassem a fazer, né, antes da semana que vem, para a gente poder discutir alguma coisa sobre a lista, né? Lembrando que na semana que vem vocês têm que entregar a lista, né, no dia 23, e no dia 25 é a nossa segunda e última prova. Tá? O Matheus está com graves problemas no número 4. Graves problemas. Né? Uma afirmação forte. O que é, Matheus, que está acontecendo? Deixa eu aproveitar aqui e pegar a lista de exercício. Google Sala de Aula. É tanto Google na cabeça da gente que a gente até confunde. Comunicação de dados 2.
Atividades. Lista de exercícios. O Matheus está falando que não sabe como usar DLSM lá no número 4. Vamos lá. Então, o número 4 está aqui. Então, eu tenho... vocês estão vendo minha tela aí, né? Estão vendo a tela com o exercício aí? Sim. Tá. Então, tem esse cenário aqui descrito, né? Tem uma empresa que recebeu essa faixa aqui do provedor de internet. Então, é um /20. É um /20. Bom, se você olhar esse endereço aqui, você pode achar estranho, porque ele é um endereço que começa com 200, isso aqui é um endereço tipo classe C. Então, classe C seria um /24, então não faria muito sentido eu colocar um /20. Mas ignore o fato de que esse cara aqui é classe C. O importante é o seguinte, eu tenho um /20. Então, desse endereço aqui, os 20 primeiros bits são bits de rede. Eu quero pegar e fazer uma divisão de maneira que eu vá pegar esse bloco e dividir entre duas filiais. Depois, dentro de cada filial, o bloco que eu aloquei para ela, eu vou dividir em pelo menos 3 outros blocos para atender cada um desses 3 prédios. Então, perceba, Matheus, aqui nós estamos falando de uma divisão hierárquica. Hierárquica. Então, que eu já falei em outras aulas, inclusive. Então, eu tenho um bloco de rede base, que é esse /20. Então, no primeiro momento, o que você tem que pensar? Primeiro momento, tem que pensar o seguinte, olha, como é que eu pego esse bloco e divido em subredes de modo a atender as duas filiais? Então, tem que pensar o seguinte, eu vou pegar o bloco original, o /20, e eu vou dividi-lo, eu tenho que arrumar um jeito, um esquema, de dividir esse bloco em pelo menos 2 pedaços, um para cada filial. E aí eu penso nos bits emprestados. Então, para eu dividir qualquer bloco que seja em duas subredes, eu preciso pegar um bit emprestado. Então, pegando um bit emprestado, eu iria dividir a minha rede base, que é um /20, em 2 blocos. Tá? Como eu peguei um bit emprestado, cada bloco desse seria um /21. O /20 que está lá na rede base e um bit emprestado que eu peguei. Tá claro, Matheus, esse raciocínio inicial? Beleza. Bom, aí o que vai acontecer? Você, assim como nós já fizemos em outras ocasiões, fez essa divisão, aí você tem que saber qual é a primeira subrede e qual é a segunda subrede. Por quê? Porque na hora que você for continuar o exercício, você tem que pegar cada uma dessas duas subredes e fazer novas divisões. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui o bloco. Escrever isso aqui para você poder tentar enxergar. E eu gostaria que vocês continuassem. Quem não começou, comece a fazer exercício para aproveitar essas aulas que nós temos antes do dia de entrega, para poder estar tirando dúvidas, como essa que o Matheus levantou aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela de maneira diferente. Para que vocês possam ver o meu bloco de notas. Beleza. Então, aqui tem exercício. Então, olha só. A rede base, deixa eu diminuir um pouquinho aqui.
A rede base é esse endereço IP aqui, ó. Rede base. 210.192.0/20. Tá? Então, a gente tem que fazer aquele exercício, né? São quantos bits de rede? 20 bits de rede. 20 bits de rede, que é o /20. Então, dos 32 bits que eu tenho no endereço IP, os primeiros 20 são o prefixo de rede. Né? E quantos bits de host? Quantos bits de host, Matheus, eu tenho aqui? Quantos bits de host? 12. Engraçado que não faz barulhinho de notificação. E aí, sem você falar, fica um pouco mais difícil. Então, eu tenho 12. Né? O que significa isso? Significa que nesse bloco aqui, esse bloco aqui, eu tenho 2 elevado a 12 endereços IP. Né? Quanto que é 2 elevado a 12? Bom, eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 10 é 1024. Para cada bit a mais que eu coloco no expoente, eu vou dobrando. Então, 2 elevado a 11 é 2048. 2 elevado a 12 são 4096. Então, eu tenho, nesse bloco aqui, eu tenho 4096 endereços IP. 4096. Tá? Então, na primeira divisão, tinha dito, eu tenho duas filiais. Então, eu tenho que pegar essa fase e dividir em pelo menos duas subredes. Eu falo pelo menos por quê? Porque é a minha demanda. Eu preciso de 2 blocos. Mas, às vezes, eu não consigo fazer a divisão de maneira que dê o valor exato. Nós já falamos sobre isso. Né? Então, por exemplo, se fossem 3 filiais, eu não conseguiria dividir esse bloco em 3 pedaços. Eu teria que dividir em 4. E um dos blocos ficaria reservado para uso futuro. Mas aqui são 2. Né? 2 filiais. Então, o que eu tenho que fazer? Para ter 2 filiais, a pergunta que eu faço é 2 elevado a quanto é igual a 2? Né? Ou seja, o expoente aqui é a quantidade de bits que eu vou pegar emprestado. Então, esse B aqui são os bits emprestados. Os bits que eu vou pegar emprestados. Então, eu quero saber o seguinte, quantos bits eu preciso pegar emprestado, de modo que, ao fazer essa operação, né, 2 elevado a essa quantidade de bits, eu tenho o valor 2, né, vamos dizer assim, maior ou igual a 2, que às vezes não dá o valor exato. Né? Bom, nós já sabemos, é um só. Então, eu preciso de um bit emprestado. B é igual a 1. O B é igual a 1. Eu preciso de um bit emprestado. Quer dizer que, para as minhas filiais, eu vou usar a máscara /21. Os 20 originais, mais esse bit emprestado. Como eu peguei um bit emprestado, então saiu daqui. Ó. Então, nessa minha filial, eu vou ter... o bloco que eu vou usar aqui, eu vou ter 21 bits de rede, porque eu peguei um emprestado, né? E peguei emprestado aonde? Daqui. E sobrariam 11 bits de host. Né? 11 bits de host. Isso faz com que a quantidade de endereços IP total que eu tinha seja dividida em duas partes iguais. Então, seria 2 elevado a 11, que é igual a 2048 endereços IP. 2048. Então, eu tenho nas minhas filiais, Matheus, então, eu vou fazer 2 blocos, né, originados dessa rede base, e cada bloco vai ter 2048 endereços IP. Cada bloco. Tá? Então, o primeiro bloco então, são 2 filiais. São 2 filiais. Okay. O primeiro bloco vai para uma das filiais, e tem o segundo bloco, que vai para a segunda filial. Né? O primeiro bloco, Matheus, qual o endereço IP que eu posso alocar para ele? Qual o endereço IP que eu posso alocar para o primeiro bloco? 200.10 200.10
Ponto 192. 192.0. 0. Né? Barra o quê? 21. 21. Então, aqui é tranquilo, porque o endereço do primeiro bloco ele coincide com a rede base. Né? Agora, e o segundo bloco? E o segundo bloco? Você tem ideia, Matheus? É um pouco mais difícil, né? Ao invés do 192 ali ia ser 200? Então aqui 200.10, tranquilo. Só que agora, né, eu tenho que pensar o seguinte, olha, são 2.048 endereços IP, né? Então, por exemplo, se fosse 32, como a gente viu agora há pouco na aula, o segundo bloco seria 92.32. Eu pego o bloco anterior, né, e acrescento o tamanho do bloco. Seria, se fosse 32, seria isso aqui. Mas aqui não é 32, aqui é 2.048, né? Mas eu não posso fazer isso aqui, ó, 2.048. Não faz sentido isso, né? Como é que eu calculo isso? O cálculo aqui é o seguinte, olha, a gente sabe que o último octeto, aliás, todos os octetos, né, varia de 0 a 255. Então, o máximo que eu posso variar aqui é de 0 a 255, né? Ou seja, 256 endereços IP diferentes. 256. Eu tenho 2048. Então, o cálculo que eu faço aqui é o seguinte: olha, eu vou ter que mexer no terceiro octeto. Eu vou ter que mexer no terceiro octeto. Se eu colocasse, por exemplo, 193/0, então quer dizer que daqui para cá aumentou 256 endereços IP, porque eu aumentei aqui um valor no terceiro octeto, né? Ou seja, esse intervalo aqui do primeiro bloco iria de 0 a 255, tá? A parte final, só a parte final. Então, de 210.192.0 a 210.192.255. O próximo endereço seria exatamente esse aqui, ó. 210.193.0. Então, assim, o que é que vem depois de 200.10.192.255? Qual o endereço IP que vem depois desse? Né? O raciocínio seria, soma 1. Mas a soma 1 dá 256. Então, 0 aqui e esse 1 vai para cá. Então, o próximo endereço, depois desse daqui, seria esse daqui. Ou seja, aqui eu tenho um bloco com 256 endereços IP, mas o meu bloco tem que ter 248. Então, se eu dobrasse, se eu colocasse um bloco com 512, então aqui eu passaria para 4. Ou seja, o intervalo aqui, ele iria de final 0, aliás, de final 192.0 até final 192.255. 256 daqui, mais 256 de cá, da 512. Mas meu bloco não tem 512, tem 2048. Então, qual o valor que eu mudo aqui? Eu faço essa conta aqui, ó. Eu pego o tamanho do bloco, 2048, e divido pela quantidade de endereços IP que eu posso ter em cada octeto, 256. Tá? Esse valor aqui vai me dar a quantidade que eu mexo aqui, ó. Então, se fosse 256 dá 1, eu iria aumentar uma unidade. Se fosse 512 por 256 dá 2, eu aumentaria aqui em 2 unidades. Mas aqui é 2048 dividido por 256. 2048 dividido por 256. Ou seja, dá 8 isso daqui. Significa que eu vou aumentar isso aqui em 8 unidades. Então, o próximo bloco seria 210, 192 mais 8, que é 200.0. Tá? Então, aí eu diria que esse intervalo primeiro aqui, ele vai vou colocar completo aqui, fica mais fácil de entender, de 210, 192.0, está aqui, até 210, 199, 255. Aqui eu tenho 2.048 endereços IP. Que é o tamanho do bloco. Qual que é o próximo? O próximo, já que aqui, se eu somasse 1, seria 256, e isso não pode, então eu somo 1 aqui. Eu passaria para 200, e o final vai para 0. Tá? Então, esse primeiro bloco, eu poderia dizer que é da filial 1,
e esse segundo bloco da filial 2. Em cada bloco eu tenho 2.048 endereços IP. Ok? Ok, pessoal? Aí, para continuar o exercício, que eu já fiz a primeira parte para vocês, eu tenho que pensar o seguinte, olha, cada filial, então tem 2 filiais, cada filial tem 3 prédios. Então, o que você tem que pensar, Matheus? Eu pego, por exemplo, o primeiro bloco, que agora é um /21, e tem 2.048 endereços IP, e eu tenho que fazer uma divisão de maneira que eu consiga atender, eu consiga distribuir os endereços IP desse bloco em 3 subredes, que correspondem aos 3 prédios que eu tenho aqui. Tá? Então, eu preciso fazer um raciocínio semelhante a esse aqui. Já apaguei. Semelhante ao que eu tinha feito, de maneira que eu vou pegar esse /21 e pegar uma quantidade de bits emprestados que me proporcione 3 subredes ou mais. E a mesma coisa eu faço para esse outro aqui, que é a outra filial. Eu vou dividir, né, em uma quantidade de blocos para atender esses 3 prédios da filial. Feito isso, eu vou descobrir qual é o endereço IP de cada um dos prédios. De cada um dos prédios. Eu vou pegar isso aqui, o bloco 1, e vou dividir, ó, prédio 1, prédio 2, prédio 3. Isso da filial 1. Prédio 3. Você pode até fazer assim, por exemplo, ao invés de escrever prédio 1, você pode fazer assim, ó, P1, P2, P3. E aí, para não confundir, F1, da filial 1. Eu tenho. Vou pegar esse bloco aqui e vou dividir entre os 3 prédios que fazem parte da filial 1. E aí eu vou avaliar qual o endereço IP que vai ter aqui. O primeiro, eu sei que é isso aqui. Ó. Sempre coincide. Né? Muda a máscara. E o segundo? E o terceiro? Aí depois eu faço o mesmo raciocínio para o segundo, a segunda filial, das 2 que eu tenho, a segunda filial. E agora eu vou pensar em 3 prédios, só que 3 prédios da filial 2, cujo endereço base começa daqui, ó. Então não é 192, é 200. Depois eu vou estendendo esse raciocínio, Matheus. Para cada um dos prédios, eu vou dividir em 4 andares. Aí eu vou ter, né, o andar 1 do prédio 1 da filial 1. Aí qual que é o bloco de endereço IP que eu vou usar para esse andar? Aí aqui eu vou ter um andar 2, prédio 1, da filial 1. Eu penso no bloco. Eu vou pegar o bloco que eu atribuí para cá e fazer uma nova divisão de maneira que eu tenha um bloco para cada andar. Aí dentro de cada andar eu tenho 2 redes. E dentro de cada rede eu tenho 50 máquinas que eu vou estabelecer aí o valor final. Tá? Então, é uma divisão hierárquica. Então, eu pego o bloco original, divido em 2, como eu mostrei aqui agora, já é essa divisão aqui. Cada um deles vai para uma filial. Depois eu pego cada um desses blocos e vou dividindo. Ó, na primeira filial, são 3 prédios. Depois, no primeiro prédio, são 2 andares. Aliás, são 4 andares. Tá? No primeiro andar, são 2 redes. Então, eu tenho uma rede 1, do andar 1, do prédio 1, da filial 1. Qual vai ser o bloco de endereço que eu vou colocar lá? Depois tem a segunda rede. E assim por diante. É trabalhoso. Mas o raciocínio que você tem que adotar é esse aqui. Ficou mais claro, Matheus? Os seus graves problemas agora viraram problemas menores? Ou continua do mesmo jeito? Com certeza diminuíram agora. Tá, legal. Beleza, então agora é raciocinar em cima disso que eu apresentei para vocês aqui. Tá? E aí, se tiver dúvida, a gente aproveita a aula de sexta-feira para poder trabalhar em cima dessas dúvidas. Tá bom? Pode falar, Renan. Boa noite, professor. Uma pergunta. Eu preciso copiar os enunciados das questões ou eu posso ir fazendo direto? Não precisa. Só colocar a identificação, né, de qual é a questão. Então, por exemplo, você vai escrever lá, o número 4, né? E aí você monta a resposta. Só tomando cuidado, Renan, o número 4, por exemplo, como é um exercício bem elaborado, então deixar bem claro o que você está fazendo. Você vai colocar lá o número 4, não precisa copiar, mas, por exemplo,
ó, eu vou dividir a rede base em duas filiais. Eu vou chamar uma filial de F1 e a outra filial de F2. Então, você deixar bem claro o que você está fazendo, tá? Eu vou dividir o bloco das filiais para 3 prédios, vou chamar de P1, P2 e P3, tá? Para na hora que eu for avaliar a resposta de vocês, eu consigo entender o que você está falando, né? Na hora que eu olhar para uma coisa dessa aqui, por exemplo, vocês podem até seguir essa nomenclatura que eu estou sugerindo aqui, tá? Na hora que eu bater o olho aqui, eu sei que o bloco de endereço que você criou é da rede 1, do andar 1, do prédio 1, da filial 1, né? E na hora que eu encontrar lá no meio do exercício de vocês, né, uma coisa assim, ó, por exemplo, R2, 4, P3, F2. Eu consigo entender que é a rede 2 do andar 4 do prédio 3 da filial 2. Tá? Eu consigo visualizar isso na resposta de vocês. Tá? Mas não precisa copiar o enunciado que está lá no material. Tudo bem, Renan? Ok, professor. É porque eu tava pensando, porque, querendo ou não, ia ter que escrever bastante, né? E eu fiquei pensando se precisava colocar o enunciado ou não. Mas entendi, muito obrigado. Eu vou aliviar vocês disso daí. Não precisa copiar, não. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento com relação à lista de exercícios? Bom, como a última mensagem, eu quero tentar motivá-los a fazer essa lista de exercício. Por mais que vocês possam estar com dificuldade agora, não entender muito bem, mas é assim que a gente começa, né? A gente, no primeiro momento, a gente às vezes não tem ideia de como começar. O Matheus, né, colocou aqui que estava com graves problemas. E à medida que você vai se debruçando e vai começando a fazer, muitos dos problemas vão se resolvendo. E o bate-papo entre nós aqui é bastante importante. Mas a motivação que eu quero dar para vocês é o seguinte: esse tipo de atividade que aqui está sendo colocado como um exercício, ele é imprescindível em qualquer projeto de rede. E agora a gente voltando presencial vai ser melhor ainda. A gente vai passar por uma adaptação, obviamente, mas lá no quarto período, vocês vão fazer um projeto onde esse tipo de planejamento vai ser necessário. E eu estou vendo o pessoal que está no quarto período hoje apresentando dificuldade nisso. Tem que configurar uma série de equipamentos, tem que configurar uma série de coisas, mas antes de tudo, tem que fazer um planejamento de endereçamento IP. E é um projeto que, quando vocês estiverem lá no quarto período, a gente vai ter condições de executar no laboratório, usando máquinas reais. Tá? Mas isso só fica gostoso se você entender bem esse raciocínio. E começa agora. Né? No próximo período, o próximo período do curso, o terceiro período, embora a gente não vá usar isso de uma forma muito intensa, mas vai aparecer lá um exemplo ou outro que vai considerar a divisão em sub-rede. Então, se você não tiver entendido, você pode ficar meio perdido lá na frente. Claro, nós vamos voltar a falar sobre isso para vocês tentarem fixar esses conceitos. Mas quanto mais vocês se debruçarem para tentar encarar esses desafios, melhor para vocês. E quando chegar lá no quarto período, eu estou dando spoiler aqui, vocês vão vamos dizer assim, vocês vão desfrutar de uma maneira muito melhor o projeto que vocês estão trabalhando lá. Vocês vão se divertir com o projeto, porque essas questões aí de divisão de sub-rede P vai estar bem clara na cabeça de vocês. Então, é o primeiro pontapé, é o início de uma caminhada, dúvidas vão ser normais de aparecerem, tá? Mas tentem, acima de tudo, tentem fazer, porque se não tentar fazer, a dúvida não aparece, mas também vocês não aprendem, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse finalzinho de aula. Bom, boa noite, então. Eu vou, como eu falei, tentar resolver o problema lá do Packet Tracer, tá? E deixo para vocês disponível lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, boa noite e até sexta-feira.